Estamos iniciando Orando em Família, o encontro com Deus através deste devocional. Este é o momento de fortalecer a nossa saúde física e espiritual. O tema de hoje, um perdão único. Uau! Leitura bíblica, livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, dos versículos 13 a 27, e o livro de Hebreus, capítulo 9. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículos 13 a 27, a palavra diz: são estas medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizado para medir o templo. A calha tem 0,5 metro de fundura e 0,5 metro de largura, e a sua borda, em todo o seu contorno, é 1 palmo. E esta é a altura do altar. Da calha no chão até a parte superior, 1 metro, com 0,5 metro de largura, da parte menor até a parte maior, 2 metros, com 0,5 metro de largura. A lareira tem 2 metros de altura, da lareira para cima se projetam 4 chifres. A lareira tem 6 metros de comprimento e 6 metros de largura, um quadrado com 4 lados iguais. A parte do meio tem 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda ao redor dela é de 25 centímetros. A calha ao redor do altar tem 0,5 metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas determinações do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servir, você dará um novilho para a oferta pelo pecado. Você pagará um pouco do sangue e o porá sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da parte do meio, e na borda ao redor. Assim você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo, para isso designado, fora do santuário. No segundo dia você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Quando você tiver acabado de purificar, ofereça um novilho sem defeito e, do rebanho, um carneiro sem defeito. Ofereça-o diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, você oferecerá cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e, do rebanho, um carneiro sem defeito. Durante 7 dias farão expiação pelo altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, no 8º dia, e dali em diante os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. E no livro de Hebreus, capítulo 9, a palavra diz: o santuário terrestre. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo.
Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. O sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Quando, porém, Cristo veio como o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Amém. Dando continuidade ao 11º módulo, quando tudo parece perdido, o versículo em destaque encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 27. A palavra diz: Os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. Aleluia! Recomendo e externo que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto
A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Um perdão único. Já imaginou se tivéssemos que continuar oferecendo sacrifícios de animais para receber o perdão de Deus? Para nós parece tão simples só pedir perdão e recebê-lo imediatamente que facilmente nos esquecemos do preço que teve de ser pago para que fôssemos aceitos por Deus. O sacrifício de animais era o meio que o Senhor tinha dado ao seu povo para que reconhecesse sua culpa e fosse limpo dela. Foi um presente de Deus para que o povo pudesse ter uma nova chance. Esse ritual não era feito simplesmente para as pessoas se sentirem bem consigo mesmas ou ficarem com a consciência mais leve. Acontecia uma cura espiritual de verdade ali. Por isso, não podia ser feito de qualquer maneira. Segundo a palavra de Deus, somente através do derramamento de sangue era possível o perdão, conforme Hebreus 9, versículo 22. Soa estranho, mas confirma que o pagamento pelo pecado é a morte, conforme Romanos 6, versículo 23. Tais sacrifícios eram constantemente repetidos. Somente o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus, seria pleno, conforme João 1, versículo 29. Ainda que todos os rituais prescritos por Deus fossem obedecidos à risca, eles não conseguiam apagar por completo o pecado. Quanto mais, então, os métodos que usamos por conta própria para aliviar a consciência, ajudar um desconhecido, doar para uma boa causa, ir para a igreja de vez em quando, fazer uma oração. Tais coisas podem ser boas, mas são insuficientes para apagar a culpa. No máximo, vão conseguir que nos sintamos bem como nós mesmos. Somente o alto sacrifício de Jesus é que cura de verdade nossa culpa e pecado. Ele nos entregou essa cura de graça, sem exigir nada, mais nada de nós. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Eu não mereço o teu amor, Jesus. Só posso aceitar teu perdão e confiar em ti. Eu estendo esta súplica para minha família, meus amigos, parentes queridos, aos meus familiares, por esses que estão agora ouvindo esta mensagem, por aqueles que estão impossibilitados de ouvir, lutando contra ansiedade, depressão, fazendo radioquimioterapia, fazendo hemodiálise, por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que estão na rua, por aqueles que estão desempregados, desamparados, falidos, adoecidos, Pai. Não merecemos o teu amor, porque erramos constantemente. Só posso aceitar o teu perdão, Pai, e confiar plenamente em ti, porque eu bem sei que lá, no dia 17 de março de 2009, sem merecer, o Senhor me tirou da cova. Estava prestes a morrer e o Senhor me salvou, sem merecer. Eu só confio em ti, Jesus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. É graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.